Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Lucas, capítulo 9 de Lucas. E, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtudes e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus, nesse momento, começa a trabalhar o íntimo dos seus apóstolos para que eles comecem a terem condições de irem sós em alguns lugares para promover as curas e as melhoras que as pessoas precisavam empreender. E, logicamente, que isso suscitava muitos mal entendidos. As pessoas não chegavam e começavam a achar, mas por que eles curam? Como eles curam? Nem todos aceitavam de boa mente, principalmente os príncipes dos sacerdotes e os sacerdotes, porque como que eles, sendo sacerdotes, não curavam e aquelas pessoas tão simples curavam? Isso trazia para eles alguns contratempos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. Não deveriam carregar nada, somente a roupa do corpo. E nem carregar ali a reserva, qualquer tipo de reserva naqueles alforja, um recipiente para você carregar alimento. Então não carregue nada. Vá apenas com a roupa do corpo. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. Então aqueles que o recebessem, eles ficariam, se fosse permitido ficar. E dali sairiam para seguir seus caminhos, seguir sua jornada, seguir para onde precisavam seguir. E, se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E se sacudir o pó dos pés, quer dizer, não estou levando nada de vocês, nem amor, nem compaixão, nem mágoa, nem revolta. Fiquem em paz, eu seguirei meu caminho. E saindo eles, percorreram todas as aldeias anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos. E olha que coisa interessante. Eles iam fazendo curas e levando o evangelho e esclarecendo os corações. Quando a gente aceita o evangelho verdadeiramente em nosso coração, quando a gente coloca o evangelho em nossas almas verdadeiramente, muitas curas acontecem em nosso redor. E conosco mesmo. E Herodes então queria saber, porque eles diziam que João tem ressuscitado, mas como? E outros que Elias tinha aparecido, e outros que um dos profetas dos antigos havia ressuscitado. E aqui fica bem claro que se eles dizem que Elias tinha ressuscitado ou João tinha ressuscitado, João tinha acabado de morrer. Tudo bem. Se ele tinha morrido há pouco tempo, não tinha como ele ser adulto, teria que ressuscitar mesmo. Mas Elias e algum dos profetas antigos já não é a ressurreição, já é estar reencarnado em outro corpo, cumprindo sua missão, fazendo seu trabalho. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este a quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. As pessoas, quando chegam ao poder, eles ficam embebedadas por um estranho torpor. João me mandou degolar e falava isso sem nenhum laivo, sem nenhum resquício de arrependimento, e até com alguma exaltação da sua força. Mas quem é esse Jesus que lhe ouve falar tanta coisa e ele queria vê-lo? E regressando, os apóstolos contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Naquele momento, Jesus precisava estar afastado da multidão. Precisava estar junto dos discípulos, em um lugar afastado, para eles, em serenidade, fazer um levantamento de tudo que tinha ocorrido, procurarem tirar ali as lições importantes para as próximas etapas que eles teriam que enfrentar. E, sabendo-o, a multidão o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus,
e sarava os que necessitavam de cura. Mas não tinha jeito. Quando a multidão percebia, era intuído, alguém falava: Jesus está em tal lugar, a multidão ia ensandecida à busca de curas, à busca de lenitivos, e ele curava muitos. E já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: Despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Estar no deserto com a multidão. Olha que detalhe interessante. Jesus estava no deserto, mas cercado de uma grande multidão, que não tinha agasalho e não tinha de comer. A maioria de nós, muitas das vezes, vamos procurar Jesus quando estamos no deserto, e cercado por uma multidão de conflitos, por uma multidão de situações antagônicas, que nos leva a passar por dores e sofrimentos ainda maiores. Por isso a importância de nós, como cristãos, procurarmos aprender a valorizar o amor, a valorizar os bons sentimentos, a valorizar as coisas de Deus. E você estando no deserto, você não tem o agasalho, você não tem o alimento. Para que você tenha o agasalho e o alimento, você tem que estar num bosque, numa relva, ao aconchego, o abrigo de uma natureza mais verdejante. Mas ele lhes disse: Dai-lhes vós de comer? E eles disseram: Não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Eles tinham só 5 pães e 2 peixes para alimentar uma enorme multidão. Mais de 5.000 pessoas. Porque eles só contavam os homens. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então os seus discípulos: quase 5.000 homens. E as mulheres e crianças que eles não contavam. Disse então aos seus discípulos: Fazei-os assentar em grupo de 50 em 50. 50 pessoas em 50 pessoas reunidos em grupos no meio daquele deserto. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 cestos de pedaços. E a multidão, quando vê a fartura, come para esbanjar, come com o olho, como normalmente as pessoas dizem, e deixa sobrar alguns pedaços que Jesus fez questão de recolher, 12 cestos. De 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplicou para tratar mais de 5.000 pessoas. Ainda sobra 12 cestos de pedaços. E aconteceu que, estando ele orando, em particular, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E no momento que Jesus está recolhido, em local mais a sós, fazendo suas orações, ele pergunta quem diz a multidão que ele era. E respondendo, eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos profetas, dos antigos profetas, ressuscitou. Mas João Batista, todos conheciam, era contemporâneo de Jesus, viram-no nascer e caminhar até o momento que ele é degolado por Herodes. Elias tinha morrido muito tempo atrás. Então, se ele era Elias ou se ele era um dos profetas ressuscitado, então ele tinha que ter reencarnado. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E, admoestando-o, mandou que a ninguém referisse nisso.
Alguns momentos Jesus fazia questão de dizer que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Mas em alguns momentos ele repreendia as pessoas para que não dissessem. Repreendia os espíritos imundos para que não dissessem. Então tudo tinha um momento certo para Jesus. Tudo tinha aquele momento que ele iria dizer isso ou aquilo para que a multidão pudesse se adequar às suas necessidades, às suas características. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. Aqui ele já faz uma previsão para despertar o amor no coração de pessoas tão endurecidas, tão más. Ele, o Filho do Homem, deveria então passar por determinadas situações ultrajantes, tal qual há de ser condenado, insultado, espancado e crucificado. Mas no terceiro dia ele ressuscitaria. No terceiro dia ele transmutaria teu corpo em energia e seguiria seu caminho evolutivo. Seguiria seu caminho para a luz, para o Pai. Mas, aproveitando ainda a energia do perispírito, condensado pela matéria do corpo que ele desfez, ele continuou junto aos apóstolos, caminhando, fazendo várias outras tarefas por algum tempo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Para seguir com Jesus, seguir após Jesus pelos caminhos redentores da alma, exige-se um conjunto de fatores. Exige-se um conjunto de ações. E esse conjunto de fatores e ações é mostrado por Jesus da seguinte forma: negue-se a si mesmo. Nada de exaltação do ego, nada de exaltação da personalidade. Mas a cada dia deveria tomar a sua cruz. Carregar os seus conflitos, carregar as suas dores, suas mazelas, pedindo perdão a Deus, pedindo misericórdia e perdão. E seguisse-o. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. A partir daquele momento que as perseguições fossem se tornando mais acirradas, todos que fossem fiéis até o final teriam conquistado a sua vida. Mas aqueles que começaram a falhar e se organizar no meio do caminho por outras veredas, as coisas se complicariam. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? O que você está ganhando com seus atos? O que as suas ações de cada dia levam a conquistar, a ganhar? O que as suas ações de cada dia levam-te a ter para si de bom, de útil? Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? As suas ações para você conquistar as coisas que você quer prejudicam alguém? As suas ações para você chegar ao patamar que você quer prejudica alguém? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Se você começar a negar Jesus, achar que tem que se envergonhar de Jesus, você está criando problema para si mesmo. Está deixando de seguir os caminhos iluminados do amor. Porque o Filho do Homem um dia vai vir na sua glória, na glória do seu Pai e dos seus santos anjos. E se envergonhará daqueles que se envergonharam dele. Não duvidem. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. E ali
Muitos que estavam ali iriam ver a crucificação de Jesus, iriam assistir todo o teatro armado pelas trevas para prejudicar Jesus, para levar Jesus ao sofrimento, mas ali seria a redenção de Jesus e de muitos espíritos naquele momento. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Sempre Jesus ia com Pedro, João e Tiago, os 4. Naqueles momentos mais delicados, aqueles momentos mais íntimos com o Pai, esses 3 estavam com ele. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. E as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Se Jesus já era naturalmente resplandecente, já era naturalmente transfigurado, como o seu rosto mudava de forma, porque sua energia era muito intensa. Seu olho mudava de cor porque sua energia era muito intensa. Ele magnetizava as pessoas. Imagine esse momento de oração e de êxtase. Eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, mostrando-nos que as reuniões mediúnicas está na Bíblia. Jesus falou com Moisés e Elias que já tinham morrido. Então, a morte, conversar com os mortos tem uma conotação diferente. Conversar com os mortos é aquele momento que você vai se abrir para atender e auxiliar aqueles espíritos ou receber conselhos deles, mas não para pedir opinião da sua vida, não para fazer mexericos e fuxicos. Por isso, a mediunidade tinha suas proibições, mas também ela tinha suas aplicações dentro do cristianismo primitivo e dentro do próprio judaísmo. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, esses 2 varões vinham avisar Jesus da necessidade que ele teria de passar pelo processo da crucificação. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Eles tinham que doar fluidos para os espíritos se manifestarem. Então eles ficaram adormecidos para provocarem e produzirem aquele momento da comunicação com aqueles seres angelicais. Por isso a importância dos médiuns de sustentação, dos médiuns de efeitos físicos, para manter o equilíbrio das energias dentro das reuniões. E aqueles que ficam sonolentos, eles estão doando energia para que todo o fenômeno possa acontecer. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, não sabendo o que dizia. Ele ficou tão em êxtase, ele ficou tão feliz com aquela situação, tão maravilhado, que ele queria ficar ali para sempre com Jesus, Moisés e Elias. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. Entrando eles na nuvem, temeram. Então, como eles estavam no monte, vem aquela nuvem, envolve-os, e eles ficam temerosos quando estão dentro daquela nuvem. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E para assustá-los mais, ainda a nuvem fala com eles. É o fenômeno da voz direta, típico de mediunidades muito depuradas, muito sublimadas. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e, por aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Guardaram o silêncio. Ficaram tão admirados, tão assustados, que mantiveram o silêncio, não contaram nem para os seus companheiros, nem para os discípulos. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, saiu ao encontro uma grande multidão. Dá a entender que eles ficam no monte até o dia seguinte. E quando eles descem, lá está a multidão indo ao encontro, esperando por eles. Eis que
Um homem da multidão clamou dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama, e o despedaça até espumar. E só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei a teus discípulos que o expulsassem e não puderam. Então aquele homem ali diante do Cristo, diante daquela situação, ele pede ajuda. Ele pede a Jesus que o amparasse, que o ajudasse, que procurasse então levar um lenitivo para aquele menino. Tomado por esse espírito imundo, incorporado por esse espírito, quase se despedaça, fica espumando, caído pelo chão. E só depois que ele está bem quebrantado, bem cansado, bem exausto, que o espírito larga. Mediunidade atormentada pela obsessão. E Jesus, respondendo, diz: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E ele mostra que nós não tínhamos fé, que nós não desenvolvemos o amor transcendente para podermos ajudar aquela criança, aquele jovem. E, quando vinha chegando, o demônio o derribou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou-o a seu pai. Naquele momento que o menino cai, convulsionado, atacado por aquele espírito feroz, Jesus o cura. Cura-lhe também a alma dele e do espírito obsessor, dando oportunidade então àquele irmão de começar a caminhar para a luz, para o entendimento superior. E todos pasmavam da majestade de Deus. Todos ficavam encantados com aqueles ensinamentos, todos ficavam encantados com aquela luz emanada de Jesus para aqueles corações ainda atormentados pelos seus próprios conflitos. Ponde vós essas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essas palavras, que lhes era encoberta, para que a não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca dessas palavras. Todo momento, aqueles espíritos ali presentes, todo momento, aqueles espíritos que precisavam da luz de Jesus, eram esclarecidos. E logicamente que nem sempre eles conseguiam entender, conseguiam aceitar, conseguiam compreender tudo que Jesus passava. Quando Jesus dizia que o Filho do Homem seria entregue na mão dos homens, estava preparando-os para que pudessem entender as coisas que adviriam sobre ele, as coisas que aconteceriam ao longo da sua existência. Mas também não ousavam perguntar a Jesus, nem interrogar Jesus a respeito daquelas palavras. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-la junto de si. Quando Jesus pega uma criança e coloca junto a si, ele começa então a mostrar para aquelas pessoas um novo ponto, um novo momento de reflexão para todos nós. Como deveríamos agir dali para frente, como deveríamos nos portar dali em diante. E disse-lhes: qualquer que receber esta criança, em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós, todos, for o menor, esse mesmo é grande. E aí ele começa a ampliar conceitos, começa a ampliar entendimentos das pessoas para que todos possam crescer e aprimorar-se na justiça divina perante a lei de Deus. Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. Ou seja, acolham as crianças, protejam as crianças. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Se você acolhe Jesus, se você entende os ensinamentos de Jesus, logicamente você está entendendo e aceitando os ensinamentos de Deus.
E se você acolhe uma criança, você está acolhendo Jesus, está acolhendo Deus. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Jesus, em momento algum, ele quis posição de destaque. Era filho de um carpinteiro, provavelmente trabalhou a sua vida toda como carpinteiro, e sai para o seu messianato de esclarecer o evangelho, levar os ensinamentos a todos os corações, esclarecendo aquelas almas os caminhos que deveriam seguir, os caminhos necessários ao seu processo evolutivo. E todos que quiserem ser grande, que seja o menor entre os homens. E a humanidade ainda não entendeu isso. E respondendo, João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E aí, a nossa pretensão de sermos os únicos, a nossa pretensão de sermos os melhores. E se tinha alguém que curava, espantava demônio, curava as pessoas, e eles foram lá proibi-lo de fazer aquilo em nome de Jesus. Mas Jesus o que tinha para dizer para ele? E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Se está fazendo bem, se está trabalhando pelo bem, trabalhando com amor, trabalhando com responsabilidade, deixai-o. É importante que alguém faça o bem, é importante que a pessoa trabalhe para fazer o bem. E aconteceu o quê? Completando-se os dias de sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Então, ele já tinha cumprido uma etapa do seu processo evolutivo, já tinha cumprido uma etapa da sua jornada ali. Ele teve um firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem a posada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. E como as pessoas de Samaria tinham uma rixa muito grande com Jerusalém, na hora que eles vão lá preparar uma pousada, eles não queriam recebê-lo, porque ele tinha um aspecto de quem ia para Jerusalém. E isso não convinha aos samaritanos. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que faça fogo no céu e os consuma? Como Elias também fez? Aí as pessoas querem usar os poderes para assustar, mas também consumindo, destruindo. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Se aquela não recebeu, deixe-os, segue em frente, vá até outra aldeia que está pronta para recebê-los, pronta para ampará-los e acolhê-los. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm seus covis, as aves do céu, ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E já que eles disseram que onde Jesus fosse eles iriam, ele estava mostrando o outro lado da moeda do que é segui-lo, de que é caminhar com ele. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Então, para seguir Jesus, todos nós temos aquela coisa assim: eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso encontrar isso, eu preciso conseguir aquilo. E nessa tentativa de querer conseguir, deixamos de seguir e acabamos criando obstáculos para nós mesmos. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos ou enterrar os seus mortos. Porém, tu vai anunciar o reino de Deus. Naquele momento que ele queria enterrar o pai, mas será que ele queria enterrar mesmo? Ou ele queria participar da disputa para receber as suas heranças? Ou se ele queria receber algum tipo de galardão naquele momento, lá diante dos seus irmãos, diante dos seus parentes? Não sabemos. O certo é que Jesus lhe faz um convite, que ele deveria procurar anunciar o reino de Deus.
e deixasse os mortos, o cuidado de enterrar os mortos. Porque muitas das vezes nós comportamos a nossa vida como pessoas mortas, que nos afastamos do Cristo, que nos afastamos da verdade e nos afastamos de qualquer tipo de esclarecimento. Por isso as consequências tão complicadas uns para os outros. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Se alguém já conduziu um arado, há uma coisa interessante. Arado é uma ferramenta puxada por bois ou cavalos que vai sulcando a terra. Se você não ficar atento ali olhando, fazendo os movimentos para manter o arado na linha, para que ele vire a terra, tentar olhar para trás, ele vai ou sair para fora, ou vai tentar entrar para dentro, não vai virar a terra como tem que virar. Por isso a nossa necessidade de mão do arado, focar, centrado, concentrado, olhando para frente. E a misericórdia divina sempre nos dá a oportunidade de estarmos sempre atentos, olhando para frente na nossa caminhada rumo ao Pai. Se queremos alcançar o Pai, se queremos alcançar a Deus, tenhamos força e coragem de caminharmos com segurança, caminharmos fazendo o melhor possível ao longo da nossa jornada, fazendo o melhor possível ao longo da nossa caminhada evolutiva, para melhor estarmos junto ao Pai, fazendo o melhor possível pelo nosso processo evolutivo. Luz e paz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo, para que possamos alcançar a serenidade e a tranquilidade de consciência e estarmos melhor no reino do Pai, no reino do Espírito.